Bom, e a gente segue aqui no Mundo dos Esportes. Agora a gente vai conversar com o Roger Aguilera, que é presidente do Paysandu, uma das grandes equipes do futebol brasileiro, muito tradicional. E o Paysandu faz parte da Libra, que junto com a Liga Forte são as duas ligas que nós temos no futebol brasileiro. E a gente tem aí, pelo que tem acompanhado das informações que surgiram nos últimos dias, que a gente caminha para uma aproximação para a construção da tão desejada Liga Única do futebol. E a gente está trazendo aqui o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, para trazer mais informações do momento que vive essa possível união das duas ligas e a gente ter uma Liga Única no futebol brasileiro. Presidente, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fernandinho, prazer estar com vocês aí, aqui de Belém, dando abraço aí aos milhares de ouvintes, né, que vocês têm um programa assim, já uma audiência certa, e é um prazer estar com vocês. Você tocou num ponto aí que essa união é muito importante, né, para o futebol brasileiro, tem muitas pautas aí, fair play financeiro, enfim, o futebol brasileiro precisa avançar em muitas coisas, e acho que essa união aí está tendo uma conversa já de algum tempo, mas ainda precisa avançar mais aí para poder, eu acho que, partir para uma união que seria, eu acho que um caminho também salutar no futebol nacional. E o estado do Pará protagonizando aí a frente de mudanças importantes no futebol brasileiro, um pouco antes da sua chegada aqui no programa, nós conversamos com o Ricardo Gluckpo, que é o presidente lá da Federação de Rondônia. E ele o Ricardo de Belém. Do Pará. Paraense. O Rondônia é o presidente Samir Chaldi. Ele é da sua terra aí, né, presidente? Perfeito. Foi presidente do Paysandu também, inclusive. Ele falou. E ele estava contando do fair play financeiro, né? Terminaram hoje as inscrições, 90 dias para agora analisar as propostas, verificar um denominador comum e ver se a gente dá esse primeiro passo por fair play financeiro. O fair play financeiro tem que peso na criação dessa Liga Única, presidente? Eu acho que isso aí passa por isso. Eu acho que é uma das pautas principais. O futebol brasileiro está vivendo um momento em que eu não sei o tamanho o tempo que alguns clubes não vão conseguir rodar. A máquina vai estar cada vez mais engessada, o futebol está ficando mais caro, assim, o volume de dinheiro está sendo muito grande e assim mudou o patamar de um ano para o outro, vem mudando de salário de atletas, assim, então os times não tiveram comprometimento entre eles, e ainda não é aquela, porque o Flamengo tem uma receita maior, porque ele é Flamengo e tudo, vai ficar uma coisa muito desigual, mas assim, vai quebrar muito clube também, porque não aguenta, porque para você ser competitivo hoje, numa Série B, você precisa também investir, só que a receita diminuiu muito de um ano para o outro. A gente imaginou uma receita maior, acabou que com a entrada da Libra, da LFU, no primeiro momento acabou dando na entrada deles, os clubes receberam um valor, só que esse valor os clubes inflaram o mercado, porque começaram a pagar atleta que ganhava 40 mil, começou a ganhar a regra 100, outros que ganhavam 100 começou a ganhar 200, e aí, para não ficar fora, os clubes começaram uma guerra, e aí um leilão entre eles, e assim, o custo só aumentou, porque o faturamento praticamente é o mesmo, só que o custo aumentou muito grande. Então, a gente precisa entender, colocar algumas regras nisso aí, alguns bloqueios, senão o futebol brasileiro vai entrar no colapso. Isso aí eu não estou falando só por clubes da Série B, eu acho que clube da Série A também, Série C, Série D, isso aí está passando por um momento delicado e muito para o futebol brasileiro, e a gente precisa agora ter alguma regra para poder a gente entender, às vezes dar um passo para trás, para lá na frente a gente poder estar todo mundo respirando e fazendo futebol saudável. Quanto tempo a gente respira nesse modelo? Eu acho que, assim, eu falo aqui, por exemplo, pelo Paysandu. É um clube, a gente está distante, né? Mas é um clube com uma história muito grande. Ganharam na sexta-feira, hein, presidente? Estava na hora, hein? Ontem, primeiro jogo, faltando 2 minutos ali, com a pressão da torcida. Começamos agora, na verdade, nessa janela fomos o clube que mais contratamos 10 jogadores, fazendo uma reformulação aqui. A gente, aqui no Pará, né, assim, a gente tem dificuldade, porque, por exemplo, às vezes para se deslocar, tem
questão da família, a nossa malha também, aqui a logística é complicada também para a gente. Isso aí altera muito assim na nossa preparação para o jogo também. Isso é uma coisa que a gente bate muito, porque a gente sofre muito aqui com essa logística, precisa entender também. Estou falando o meu lado, né? Sim, sim. Mas, assim, ontem conseguimos ganhar, conseguiu respirar, a torcida já começou a ficar mais um pouco aí, deu uma esperança maior. Mas voltando ao ponto, assim, o Paysandu, nós temos um orçamento que a gente tenta respeitar aqui o máximo possível, né? O endividamento do clube é muito baixo. Eu vejo clubes aí com endividamento muito grande. O Paysandu hoje, assim, deve dever tudo uns 30 milhões de reais. O tamanho do Paysandu é muito pouco. Eu vejo clubes assim, até menor, com um endividamento maior. Então, o Paysandu é um clube saudável e tem um ativo muito grande que é a sua torcida, né? O Paysandu tem uma média de público uma das maiores aí da Série B, tanto dentro quanto fora de casa. No passado ele foi o segundo maior visitante da competição. Então, só que é clube de pressão, né? Então, aqui não desmerecendo o Red Bull Bragantino, que é um clube que hoje é um clube grande de futebol, mas não tem a pressão da torcida, né? Então aqui o negócio é aí ferve, pesado. o Mangueirão ferve. Curuzu, Mangueirão. Curuzu também. Sábado, Fernandinho, aqui vai ser um jogo até, uma oportunidade legal, que vai ser o clássico, né? O clássico mais jogado do mundo é o Repá, você sabe. Sim. E vai ser o primeiro jogo, depois de muitos anos, os dois times na Série B. Então é um jogo para mais de 50 mil pessoas. Vai ser uma grande festa sábado que vem no Mangueirão. O Remo está num momento melhor, mas clássico, nós fizemos 3 clássicos esse ano. O Paysandu ganhou um, o Remo ganhou outro foi empate. Então vai ser assim um super jogo aqui, que vai ter, eu acho que merecia assim, uma atenção do futebol, da imprensa nacional, porque vai ser um negócio bem bonito, a força da torcida. E eu estou à disposição aqui, Fernandinho, para você, para a sua equipe aí, para receber, para mostrar um pouco aqui da cultura, né, eu do conheço Pará. bem, tenho saudade aí, presidente. Eu lembro que tu cobriste aqui a Copa dos Campeões. Foi, fiquei quase 40 dias aqui, aí, né? fui várias vezes fazer jogos aí com o Luciano do Vale. Como dizem, égua! Verdade. Você acompanhou e você está quente, porque naquele momento o Paysandu conseguiu ganhar e chegar a Libertadores, né? Foi legal. O Yarley fazendo sucesso danado aí, né? Presidente, qual que é o ponto de divergência para a gente ter finalmente a Liga Única? Porque, assim, você tem duas ligas que têm assim, as suas particularidades e cada um, assim, tem os clubes maiores, né? Você pega um Palmeiras, Flamengo, tem do outro lado Corinthians, e fica assim, assim, eles precisam, na verdade, esse alinhamento para poder fazer uma coisa justa, né? E aí o justo para um é um tamanho, para o outro clube é outro tamanho. Então, às vezes, para chegar nessa equação aí, nesse modelo, que aí dá um desgaste, assim. Mas eu acho que está caminhando para isso. Eu acho que a conversa vem existindo. O Silvio, pelo nosso lado, o Sica, né? Que fazem esse trabalho pela Libra. Tem o pessoal também do outro grupo. Então, vamos chegar, eu acho que no alinhamento para a gente poder dar uma volta por cima aí, o futebol brasileiro ganhar, a seleção brasileira ganhar, e o nosso povo, né, que é um povo apaixonado pelo futebol aí, voltar até alegria com a nossa seleção e com o futebol. Presidente, o senhor falou aí de que ninguém quer abrir mão num primeiro momento para colher lá na frente. E as informações que a gente tem que a Liga Única só não saiu até esse momento por causa do Flamengo, que o Flamengo não quer incluir uma negociação única comercial na hora que nós tivermos a Liga concluída, concretizada e oficializada. É possível a Liga surgir sem o Flamengo, se o Flamengo não quiser participar? Porque uma hora vai ter que... Não podem 39 clubes ficarem reféns da insatisfação de um. Vai ter que ter tomado uma posição. Se caminha para isso ou não? Ou existe essa possibilidade ou não? Sim, assim, eu acho que o movimento é tentar essa primeira união. Eu acho que essa opção aí seria uma opção, assim, caso não chegasse... Ela é mais radical, mas está chegando para isso, porque a gente está vendo o fair play sendo construído. A gente teve agora esse novo regramento jurídico, econômico do país. É uma presidente muito firme, que bate muito no fair play financeiro. Ela
começou a levantar essa bandeira, essa pauta aí, porque ela sabe da importância. E muita gente também, todo mundo, na verdade, vê esse caminho aí, que é um caminho sem volta. Por isso que eu acho que é uma das pautas mais importantes aí hoje que a gente vem passando, vem discutindo entre nós. Mas o senhor acha que tem que ter um prazo para isso acontecer, presidente? Eu Porque acho que não pode ser indefinido, não pode infinito, né? esticar tanto a corda. Eu acho que estão chegando, eu acho que tá num caminho para poder todo mundo se sentar e as coisas caminharem. Bora esperar aí esse mês agora, essas tratativas aí como vem desenhando. Eu acho que está no caminho, as conversas vêm avançando, tá tendo em pouco espaço de tempo, então acho que a chance de ter entendimento tá aumentando. Eu acho que a gente nunca viu um ambiente tão favorável para isso, porque a percepção do torcedor é clara que precisa ter a liga, os clubes tomarem conta do que é deles. A CBF não é mais refratária à criação da liga. Ela, pelo contrário, está até apoiando, pelo menos na retórica. E o mercado, o negócio, o futebol, está sufocado, não aguenta mais conviver dessa maneira. Então, eu acho que não tem por que não acontecer. Mas a única coisa que preocupa é que aqui no Brasil a gente sempre fica esperando algo que às vezes não se materializa. Perfeito, perfeito. É sempre assim, fica sempre faltando alguma coisa, a gente fica nessa expectativa, mas vai caminhar bem, Fernandinho. Eu tô com a esperança aí, acho que hoje no futebol tem pessoas aí importantes também, deu uma reciclada boa os dirigentes do futebol, acho que está tendo um direcionamento maior, valorizaram muito hoje o futebol, hoje qualquer clube é uma empresa, né? Hoje com faturamentos gigantes, tem clube aí que fatura mais de bi, então assim, hoje virou um negócio o futebol, então você acaba entrando pessoas aí e a máquina ela fica mais pesada, mas ela fica também com um nível de processo maior. Então isso aí acho que aumenta o nível assim de debate e tudo. Então acho que vai caminhar pelo caminho bom, porque é um caminho que assim hoje você vê que os clubes estão querendo. Então se a maioria está querendo, logicamente que tem um clube ou outro que acha que é maior e tudo, não discordar de tamanho, de história, tudo, mas é esse ponto aí que eu falo que tem que se alinhar para poder estar todo mundo feliz, mas tá todo mundo com uma regra do jogo que precisa todo mundo cumprir. Que eu acho que esse que é o ponto. Nós estamos conversando com o Roger Aguilera, que é presidente do Paysandu. O Paysandu está na Libra, é uma das ligas do futebol brasileiro, a outra é a Liga Forte. A gente está falando aí do consenso para a criação de uma liga única no futebol brasileiro, está caminhando para isso. O problema é a velocidade que isso caminha, não está atendendo às expectativas do meio e da torcida, mas o presidente está explicando aí as dificuldades e por que a gente está tendo parece que o relógio dessa criação da Liga Nacional, ele caminha, ele vai em câmera lenta, né? Não anda no timing que a gente está acostumado. Presidente, o Paysandu paga suas contas em dia? Paga, hoje o salário do clube é em dia, pago... A sua dívida é administrada? A dívida administrada, todo clube, quando você herda, no primeiro mandato no Paysandu, em janeiro eu assumi, mas quando você aceita ser presidente de um clube, você não aceita ser presidente no seu mandato, que no caso do Paysandu são 2 anos. Eu herdo todo um passivo que o clube tem na sua história, né? Então a gente vem, além de conseguir pagar as contas em dia, a gente vem fazendo os acordos, contando com as nossas obrigações aí como clube, para poder evoluir também e aumentar o patrimônio. Hoje o Paysandu tem uma área muito grande que é o CT, a gente vem crescendo, fazendo sempre projetos lá e executando. Na Curuzu próprio também, que é um estádio também relativamente antigo, a gente precisa fazer melhoria sempre também para ter hoje, assim, o torcedor, na minha visão, é isso que a gente está preparando, é fazer com que o torcedor tenha uma experiência de ver um jogo. Quando você vai ver um jogo da NBA nos Estados Unidos, você pode levar sua mulher que nunca viu nada, mas ela vai gostar porque é uma experiência. Tem a música, tem todo o encantamento, tem a parte de bar, tem um atendimento. Assim, você vive uma experiência. Então, eu acho que o esporte, o futebol, precisa ter essa experiência e a gente vai tendo esse entendimento e moldando isso aí da noite para o dia. Também tem muita parte cultural também, e para tentar trazer pessoas diferentes para o futebol, não só os mesmos que vão tentar colocar a família. Por exemplo, no Pará é um dos poucos
jogos em que o clássico é torcida mista, tem as duas torcidas, então fica uma festa muito bonita. É difícil você ter em alguns clássicos aí a nível de Brasil, hoje praticamente tem poucos, é só torcida única. Então, infelizmente isso está se multiplicando, o senhor tem razão. Então a gente vem assim trabalhando em algumas pautas, vem investindo aqui na parte de estrutura do clube, passando hoje, nós recebemos atletas assim que vêm de clubes grandes, contratei agora o Thiago Heleno, para ser nosso capitão, então um jogador que passou 9, 10 anos aí no Atlético Paranaense e está gostando, se adaptando aí, é uma mudança. Então, assim, a gente vem cada vez mais crescendo no cenário. Hoje tem 3 clubes do Norte, né, no campeonato da Série B, Paysandu, Remo e Amazonas, está ganhando um papel de protagonismo. A gente precisa colocar urgentemente clubes na Série A, porque aqui o Pará respira futebol, né? Aqui o Brasil também, a gente faz parte. E os dois já estiveram, né? O Remo e o Paysandu, e saudosa Tunaluso. Ainda tem a Tunaluso que está ressurgindo também, está na Série B, fazendo uma boa campanha, está voltando aí tem uma história grande, a Tuna revelou vários jogadores, Giovani, Ganso, é isso aí. E a Tuna está voltando com dirigentes novos também. Então, fico feliz aqui que o Pará, o nosso, está voltando a ter um papel aí, um pouco de protagonismo no futebol. Presidente, o senhor falou que suas contas estão equilibradas, estão em dia, o senhor paga, não tem dívida atrasada, não tem protesto. Como é que o senhor se sente quando o senhor vai enfrentar alguém que tem todos esses problemas, contrata jogadores, não tem um nome bloqueado no mercado? Como é que o senhor se sente desportivamente? O senhor cumpre a regra, o senhor encara outro que não a cumpre? Então, você vê alguns clubes pagando salários, e assim, e o tamanho do clube não é diferente do nosso, em termos de faturamento. Eu não sei como é que essa conta fecha, né? Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente procura no futebol, Fernandinho, tentar chegar nessa equação em que seja um futebol mais justo, com regras. Você vê a MLS, que é uma liga mais nova, mas ela tem uma regra em que, assim, eles desenvolveram um sistema em que tem muitos atletas que são da própria MLS, eles ficam rodando lá, se precisa de um lateral direito, por exemplo, esse clube. E nesse ano não interessa, ele fica pela liga, ele vai ser relocado para outro clube que tem interesse no atleta. Eles têm um modelo dele, que não estou falando que esse modelo pode ser o certo para o futebol brasileiro, mas eles chegam num tamanho assim que tenha mais uma justiça maior. E a gente precisa entender isso aí. Eu sei que não é fácil aqui, porque tem clubes. Você pega um Flamengo, a gente coloca o Flamengo como exemplo, porque o Flamengo é gigante, tem um faturamento muito grande, torcida no mundo todo, né, e no Brasil todo também, uma força grande, então sempre vai querer também entender o tamanho dele, brigar pelo tamanho que ele tem. Então, assim, esses problemas aí que a gente precisa fazer esses ajustes, mas também tem poucos clubes como o Flamengo. Então, a gente precisa entender o tamanho de todo mundo, uma coisa justa, e sentar e resolver. Mas essa parte de desigualdade aí no futebol pesa muito, isso machuca, né? Para quem está fazendo o futebol. A gente, como dirigente, no futebol só tem uma coisa, a vitória, né? Porque o futebol é difícil, né? Você entrega e às vezes não vem o resultado, e no futebol o que vale é só a vitória, né? Você faz tudo, paga as contas, avança em patrimônio, tenta fazer as coisas tentar acontecer, e aí o resultado do campo às vezes não vem e apaga todo um trabalho, né? E o torcedor ele só quer saber de vitória. Então, assim, continuar trabalhando com a cabeça boa, pensando sempre na frente, e eu acho que o caminho é ter uma gestão, ter uma eficiência, né? Processos, sempre para poder você ter um controle de tudo e poder aí colocar o Paysandu em evidência novamente. O senhor falou aí da Liga Americana de Futebol, um bom exemplo, e lá as coisas funcionam com essa ordenação e organização que o senhor falou, porque lá tem dono, né? Se der prejuízo, eu vendo o time e assumo o prejuízo, e vai funcionando assim. O senhor acha que a SAF, a transformação de SAF, os vários modelos de SAF que existem, ele vai ser inevitável para o futebol brasileiro? Talvez nós tenhamos aqui gestões como do Real Madrid e do Barcelona, que não são SAFs, mas são financeiramente viáveis, economicamente viáveis. Mas no futebol brasileiro, a SAF vai ser inevitável?
Olha, mas assim, você tem alguns exemplos de SAFs que, assim, também deixaram a desejar no Brasil, né? Você pega a situação do Vasco aí, a SAF entrou, acho que ela deixou mais problema. Mas foi uma má escolha, né? É uma má escolha, então, assim, a gente tem que ter, assim, a SAF ela pode ser a solução, mas também pode ser um problema de vez de um grande clube. Eu acho que o Botafogo, assim, ganhou muitos anos de gestão, não sei se a gestão é boa ou não, porque a dívida também ainda continua, mas ele conseguiu coisas que talvez, assim, organicamente ele ia demorar muito, isso eu acho que é um fato, e acabou dando certo porque veio os títulos, né? Veio investimento, pode concordar ou não com algum modelo, mas o Botafogo acabou conquistando coisas aí que era difícil hoje no futebol brasileiro, no futebol milionário, no futebol com muito investimento, ele conseguir em pouco tempo. Então, assim, pode-se dizer que o modelo acabou gerando resultado esportivo, não estou falando financeiro, porque ainda deve ter problema aqui, pelo que a gente escuta, mas assim, Se não pagar, vai arder no bolso de alguém, como vai arder no bolso do pessoal do Atlético Mineiro, do pessoal do Cruzeiro. Vai ser isso. então, eu acho que assim, pode ser um caminho, mas eu acho que a cobrança tem que ser maior. A rigidez, eu acho que a regra, os cumprimentos, eu acho que tem que ser firme isso aí para poder a SAF, eu acho que é um grande negócio, porque quando você fala em SAF, você fala no investidor, da feita que ele coloca o dinheiro, ele quer tirar também, Fernandinho. Sim, é um Nada, essa negócio. conta é um negócio, essa conta alguém vai pagar, nada é de graça. O cara não vai botar o dinheiro daqui porque ele quer colocar no Flamengo, porque o Flamengo é isso, é aquilo. Ele quer porque ele sabe que ele vai colocar X e vai voltar Y. É um negócio. Ele vai captar um dinheiro com um fator menor no mercado exterior e vai conseguir remunerar melhor esse dinheiro. Então não tem essa conta, alguém vai pagar. Não existe isso. Eu acho que tem que ter um controle e o comprometimento. Acho que a justiça tem que ser mais firme nesses processos aí de punição, de tudo. E o fair play financeiro vai ter que entrar, porque senão daqui a pouco o árabe vai botar dinheiro aqui à torta à direita. O Bahia, que assim, hoje é uma SAF, que talvez seja uma das maiores do mundo, daqui a pouco o cara vai meter o dinheiro que quiser, que não tem controle, e pronto, sai comprando todo mundo, porque o dinheiro não é problema. Então, assim, eu acho que precisa ter, isso aí é bom, mas precisa ter alguns pontos de equilíbrio para poder não deixar sangrar, e aí quem vai sangrar é o futebol brasileiro, de novo. O fair play financeiro, agora ele é uma intenção, né? O senhor acha que ele vai acontecer Eu acho que pela vai. nossa história? Não, eu acho que vai, não tem como, porque vai entrar em colapso. Não tem esses números hoje do futebol, essa conta vai A chegar gente e vai respira chegar nessa logo. toada, o que, mais um ano, dois? Eu acho que 2 anos não aguenta o futebol brasileiro, assim, vai quebrar, muito clube vai quebrar. Assim, a gente participa de grupos, assim, a gente tem um entendimento, a gente conversa e hoje é uma coisa assim que assim, todo mundo comenta isso aí, entre os clubes, que não tem, essa conta vai chegar insustentável que a gente vem passando. Não está fechando a conta, tá muito no, assim, eu tenho um fator que muitos clubes não têm, que é a força da torcida. Então, eu tenho uma arrecadação a mais do que muitos clubes aí na Série B, do tamanho do meu, porque eu tenho uma arrecadação maior de venda de ingresso e, enfim, sócio-torcedor. Mas, assim, é complicado. Hoje fazer futebol não tá fácil, não. E com os números elevados que estão, e aí se tu não entrar, tu tá fora da briga, aí tu começa a investir mais, começa a gastar mais, e aí não vem o resultado, aí tu tem que mandar embora, contratar mais. A cobrança do futebol com a competitividade, o negócio tá ficando, assim, tá saindo da mão, tá saindo do controle. A situação financeira tá difícil. Então, assim, tanto do meu tamanho, o meu choro é um número, mas quando tu coloca um clube de Série A com uma arrecadação que bate 700, 800 milhões, o choro dele é maior também, porque a cada ano ele vai ter que fazer ou debenture ou pegar dinheiro para cobrir essas despesas que de ano para ano vão aumentando o custo e o endividamento desses clubes aí. Você pode pegar, historicamente, a maioria dos clubes da Série A, hoje, por mais que joguem Libertadores, que joguem que tem hoje aumenta às vezes o faturamento de um ano para o outro, mas aumenta o endividamento. É impressionante. Você pode pegar o balanço dos clubes, que o endividamento desses clubes eles continuam aumentando. O futebol brasileiro é caloteiro, presidente? Assim,
no nível que está de Série B, assim, é menor, né? A gente fala de valores menores, mas eu acho que o futebol brasileiro, hoje eu estava conversando um tempo desse com o presidente do Cuiabá, que até então estava na Série O A. Dresch tem sérios problemas para A receber gente vê dinheiro. relatos aí de clubes que compraram atletas dele e até hoje não pagaram, pô. Então é uma grande mentira, né? Uma grande ilusão, uma bola. Futebol é engraçado. Você vê assim números gigantes aí, a conta não fecha, vão fazendo, vão empurrando, enfim. Mas eu acho que uma hora isso aí essa bolha vai estourar. Vai Presidente, estourar, então eu acho que 2 anos seria um máximo que aguenta esse modelo que está de futebol. esse é um alerta importante. Me perdoa a indiscrição. A sua profissão qual é? Eu sou empresário. Ah, Sou empresário. tocamos Minha num família ponto bom que eu queria chegar. Pode falar, por favor. Para ter uma ideia, assim, meu pai hoje mora até em São Paulo. Nós tínhamos, na época, uma rede de farmácias, a Big Ben. Nós vendemos em 2011. Pô, eu comprei muito na Big Ben. Vendemos para o BTG Pactual, chegou a ser a 5ª maior farmácia, rede de farmácia do país. Faturamento de mais de 2 bilhões na época, e depois vendemos para o BTG, saímos da operação, o BTG comprou outras operações no Brasil, acabou não conseguindo manter essas operações de pé e fechou a operação. Mas nós vendemos a operação, conseguimos sair do estado do Pará e entramos em 8 estados, com mais de 260 lojas. Era um case, né? A Big Ben, acho que chegasse aí, tinha em Recife, tinha no Ceará, tinha em vários locais aí a Big Ben. Era uma loja assim mais próxima do que você Cada vê esquina tinha uma, pô. mas assim, o mix no mercado farmacêutico era assim, 20, 30 mil, a Big Ben tinha 80 mil itens. Nós vendíamos aradilha de venda de celular, venda de artigos de casa, vendia tudo. Eu tinha assim, loja com restaurante, com escada rolante, elevador, Legal. com artigo de casa. Era como tipo um Walgreens hoje, quem tem a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, era uma loja assim, bem ampla, né? Não era só farmácia. Tinha, logicamente que tinha tudo, mas são lojas maiores, com mix maior. E assim, até recebimento de conta, enfim, aqui era muito forte. E onde entrava o Big Ben. Só que o varejo também é desgastante, né? E acaba que no Brasil também a gente passa, aí muda político, tudo. A gente resolveu, na época, meu pai também já queria um pouco desacelerar e dar uma proposta, a gente acabou saindo, mas a minha família é muito ligada ao Paysandu, porque meu avô, quando veio da Argentina, ele, quando chegou em Belém, ele viu as cores da camisa do Paysandu e acabou... As cores da Argentina, né? E minha avó é mendocina. Minha avó é argentina também, mendocina. Aí ele falou, esse é meu time. Aí entrou no Paysandu, ninguém conhecia ele, virou dirigente, depois virou presidente. Ele levou na época o Dario Pereira, o da Maravilha, para o Paysandu. E quando foi presidente, foi 2 ou 3 vezes presidente. E meu pai herdou esse amor, passou para a gente. E meu pai foi patrocinador também do Paysandu durante muitos anos. Não só do Paysandu, como do Remo também. Então, e eu sempre fui ligado ao Paysandu. Eu fui dirigente várias vezes. Fui vice-presidente na gestão passada e eu falei, agora chegou a minha vez de poder contribuir como presidente. Agora, é engraçado, eu passei assim, por vários momentos dentro do clube e como presidente, você acha que está preparado, mas a carga emocional, assim, é diferente. Futebol não é brincadeira, não, parece fácil. Não é brincadeira. Hoje, assim, para ser presidente de um clube, se a pessoa não está, assim, se não for uma SAF, se for como é, assim, hoje, esse modelo hoje, sem ser remunerado, sem ter... Porque aqui no Paysandu, o presidente não ganha nada. Tem alguns clubes que têm salário, mas aqui não tem nada de salário. Aqui é o contrário. Eu deixo de fazer até negócios hoje, porque tu tem que estar, ainda mais no momento que está o clima, a gente acaba passando 12, 15, 14 horas por dia dentro do Paysandu aí para poder a gente estar pensando em como reverter, em como melhorar, como fazer parcerias para poder sair um pouco da casinha e estar numa região longe assim de grandes investimentos, porque a gente, para ter patrocínio, as empresas pagam um valor aí no sul, sudeste, né? E aqui no norte aqui vem. Lembro que a Yamada sempre apoiou o futebol aí também. Apoiou também, sempre apoiou, é uma loja grande do mercado aqui.
E eu perguntei, presidente, a sua profissão, me perdoe, porque eu imaginava algo e deve ser muito difícil para um cara acostumado a ter resultado, vai para o futebol que o negócio é completamente diferente. E eu tô chegando nesse ponto que agora com o novo regramento tributário do país, as associações esportivas elas vão perder o benefício do imposto mais reduzido. Vai ser progressivo, vão passar a ter o mesmo tipo de cobrança de impostos que as empresas, que eu acho justo. Apenas a lei da SAF favorece para quem abraçar a SAF, foi uma maneira do governo empurrar os clubes para essa situação de SAF, empurrar no bom sentido de abrir essa porta. Não concordo com isso, porque acho que o negócio do futebol é tão grande financeiro que ele devia ter a mesma regra de um empresário, que ele vai dar lucro e tal, mas tem uma tributação progressiva. Então os clubes vão aderir para a SAF por escolha ou por necessidade, né, presidente? Você vê a força aí, que é como se estivesse que meio que forçando a entrar numa SAF já, para poder... para não pagar mais imposto, pagar menos. Pagar mais imposto. Aí, assim, o que é que eu, assim como presidente do clube, a gente precisa agora é fazer uma SAF parecida com o Fortaleza fez, em que a própria SAF, a associação do Fortaleza, ela é dona, né, da maioria da SAF, para poder conseguir aí se equilibrar nas contas aí, pagar menos tributos, enfim, tentar ter uma saída em cima disso aí, porque como se você estivesse tendo que ir para esse caminho que seria um caminho sem volta, né? E a gente tem que se adaptar e ver o que é melhor para o clube, né? Traz uma esperança para o torcedor, presidente. Essa liga sai em quanto tempo? Olha, assim, das últimas conversas, eu senti uma esperança grande. Eu lembro que em São Paulo, acho que uns 2 meses atrás, nós tivemos antes de começar o Campeonato Brasileiro, estava num caminho muito próximo de acontecer, e aí deu uma esfriada e voltou de novo a estar bem próximo. Então, assim, eu acho que esse ano, eu acho que é um ano que vai chegar num acordo, os clubes aí, tem grandes pessoas aí envolvidas, grandes pessoas tentando chegar nessa fórmula que vai modificar, eu acho que vai fazer um ajuste aí no futebol brasileiro. Eu acho que o prazo, bora torcer que esse ano aí seja um ano positivo para acontecer isso. Presidente Jorge Aguilera, presidente do Paysandu, queria agradecer demais aí a sua participação aqui no programa, trazendo essas ideias, trazendo a sua visão desse momento novo que o futebol está vivendo. Parabéns pela vitória do Paysandu, que estava difícil na Série B, e que tenha um grande clássico aí, esse jogão de bola Remo e Paysandu lá no Mangueirão, que é com certeza um jogo que mexe com a cidade, mexe com todo o norte do país. Muito obrigado, presidente, foi um prazer conversar com você. Ei, Fernandinho, eu te agradeço, obrigado pela oportunidade, né, até de estar dando voz aqui, né, o futebol do norte, futebol que, assim, é um futebol apaixonado, e você aí com a sua audiência. Eu queria até fazer um convite, quando você pudesse dar um pulo aqui em Belém, a Curuzu vai estar de portas abertas para você. Vou lhe dar uma camisa do Paysandu, que é uma das mais bonitas do Brasil. Sem dúvida. E vou lhe mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, do que a gente vem implantando no futebol, para você poder ver que o futebol do norte está crescendo. E eu fico feliz, e se Deus quiser, no próximo sábado o Paysandu vai conseguir mais uma vitória e dando essa arrancada para sair desse momento que a gente encontra agora na Série B. Obrigado, presidente, foi um prazer imenso, bom final de semana para você. Igualmente, para vocês também, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.